Para começar a falar em integral indefinida, a gente vai começar a falar o conceito de primitivas. Então, uma função f é uma primitiva de f de x em um intervalo i. Se eu derivo essa função, o que ela vai me dar é a função f, qualquer x dentro desse intervalo. Tá? Então, isso é como se fosse uma antiderivação. Tá? Ou seja, meu f ele é a função tal que, se eu derivo, eu tenho meu f de x. Vamos ver um exemplo. Tá? Então, vamos lá. A gente tem f de x igual a 3x ao quadrado mais 5. Tá? Quem eu derivo e vai dar 3x ao quadrado mais 5? Bom, lembre-se que a derivada da soma é a soma da derivada. Tá? Então, primeira coisa, vamos pensar. Quem eu derivo e dá 3x ao quadrado? Bom, se eu derivar, primeira coisa, eu tentar pensar que a derivada de um polinômio, tá? Cai o expoente, eu tiro um dele. Portanto, eu vou pensar ao contrário, tá? Então, eu vou somar a um expoente, sempre lembrando que eu tenho que dividir pelo expoente somado mais 1, tá? Então, o que eu vou ter que, se eu derivar x aqui ao cubo, se eu derivar isso, tá? Se eu fizer a derivada disso, o que eu vou ter vai ser exatamente 3x ao quadrado. Se eu derivar 5x, tá? Eu vou ter então também os 5 que eu preciso, tá? Portanto, minha primitiva ela vai ser a soma desse fator desse cara com esse, tá? Portanto, eu vou ter x ao cubo mais 5x, tá? Vamos pensar numa outra função, esse exemplo aqui, então, 5 seno de x mais 4x. Sempre eu estou levando em conta que uma constante, a derivada vai passar batida por ela, tá? Mas aí, o que vai acontecer é que a primitiva também vai levar em conta mais a função do que a constante, tá? Então, vamos lá. Bom, 5 ele vai ser uma constante que vai estar multiplicando. Quem eu derivo e dá seno? Pois bem, se eu derivar cosseno, ele vai me dar menos seno. Portanto, a primeira coisa que eu penso é ter que a derivada, a primitiva seria, na verdade, menos o cosseno de x, tá? Por conta que, se eu derivar isso, eu vou ganhar um sinal de menos, que aí eu vou conseguir anular aqui, tá? Então, essa seria a primitiva, menos 5 cosseno de x para esse pedaço. Bom, quem eu derivo e vai dar 4x. Bom, se eu derivar x ao quadrado, o que eu vou ter é 2x, tá? Mas o que eu preciso é 4x, tá? Portanto, eu vou multiplicar por 2 aqui para ter meu x ao quadrado, eu vou multiplicar por 2 para ter a função primitiva dada aqui, tá? Nesse outro exemplo, eu tenho f de x igual a 2 sobre x mais 3 elevado a 2x. Vamos pensar um pouco, tá? Então, que eu tenho uma constante que é o 2 multiplicando 1 sobre x, tá? Então, isso aqui é exatamente 2 que multiplica 1 sobre x, tá? Quem eu derivo e vai dar 1 sobre x? O único cara que eu vou derivar e ter 1 sobre x, tá? Então, se eu derivar ln de x, eu vou ter, então, que isso é 1 sobre x, tá? Mas eu tenho esse fator 2 aqui multiplicando na frente, portanto, 2 ln de x. Aqui é um pouquinho mais complicado, tá? Bom, da exponencial, eu vou ter, então, que eu tenho e elevado a 2x, tá? E elevado a 2x. Se eu derivar e elevado a 2x, se eu derivar isso, regra da cadeia, tá? Se eu derivar isso usando a regra da cadeia, eu vou ter exatamente e elevado a 2x, mas lembre-se que eu vou ter que derivar este cara aqui, tá? Usando a regra da cadeia, portanto, eu vou ganhar um 2 aqui na frente, tá? Vezes 2, tá? Bom, eu não estou vendo aqui nenhum fator 2 aqui, tá? Então, para poder anular esse fator 2, o que eu vou fazer vai ser exatamente
aqui, dividir por esse fator 2 aqui, para que eu tenha exatamente e elevado a 2x, a hora que eu derivar a minha primitiva. E o fator 3 constante, ele passa, continua aqui, tá? Bom, lembre-se que toda derivada de uma constante aqui, toda derivada de uma constante, ela é igual a zero. Portanto, toda vez que eu pensar na primitiva, aqui eu vou ter eu posso, em todas essas primitivas, nesse caso, neste caso e neste caso, eu podia adicionar aqui uma constante aqui, que eu não estaria correto, uma constante arbitrária, tá? Então, se f é uma primitiva, se fzão é uma primitiva de f no intervalo i, então a primitiva mais geral de f em i é esse cara, primitiva, que a gente foi obtendo aqui, mais uma constante, onde c é uma constante arbitrária. A gente pode sistematizar o que a gente fez no slide anterior dessa forma, tá? Usando algumas fórmulas aqui que vão ser bastante importantes, tá? Então, a primeira que a gente tem é que quando a gente vê uma função que é x elevado a n, tá? O que a gente vai ter é que a primitiva mais geral, ela vai dar x elevado a n mais 1, tá? 1 sobre n mais 1, tá? Então, como a gente viu naquele outro slide ali, se eu tiver, por exemplo, se meu f de x for igual a, por exemplo, 3x à quarta, tá? Como a minha primitiva f de x, tá? A minha primitiva f de x, ela vai ser 3, que é a constante, tá? X a 4 mais 1 sobre 4 mais 1 mais 1 mais uma constante. Portanto, eu vou ter 3x a quinta sobre 5, tá? Por quê? Porque se eu derivo isso, meu f' de x, o que eu vou ter? Meu f' de x, ele vai ser 5 vezes 3x à quarta, tá? Que vai me sobre 5, tá? Então, eu vou ter aqui que este cara vai anular este aqui, portanto, vai me dar exatamente meu f de x, tá? Então, a primitiva mais geral, lembre-se, ela leva em conta uma constante, tá? Portanto, eu vou ter isso aqui. Olhe que eu não posso ter aqui, não posso ter x elevado, o n sendo menos 1, tá? Então, por exemplo, se eu tiver f de x é x elevado a menos 1, isso é exatamente 1 sobre x, tá? Então, a primitiva mais geral que eu vou ter, f de x, quem eu derivo e dá exatamente 1 sobre x? Quem eu derivo e dá 1 sobre x vai ser o ln de x aqui, sempre lembrando da minha constante, que é exatamente o caso que a gente vê aqui, tá? Como esse 1 sobre x, a gente tem que esse cara não pode ser negativo, tá? O 1 sobre x não pode ser negativo, o x não pode ser negativo porque ele entra no argumento aqui do meu ln aqui. A gente reforça isso usando um módulo aqui, tá? Então, na verdade, o que a gente tem aqui é o ln do módulo de x como sendo a primitiva mais geral, tá? Então, alguns casos importantes, por exemplo, quando eu tiver qual que é a primitiva do cosseno? Você vai ter o seno. Qual que é a primitiva de seno? Menos 1 sobre cosseno aqui, tá? Então, olhe para as constantes aqui que vão aparecendo aqui, devido à regra da cadeia, que elas aparecem multiplicando, nas primitivas elas vão aparecer dividindo, tá? De secante ao quadrado eu tenho que é tangente, de cossecante menos 1 sobre cotangente, da exponencial 1 sobre o fator que eu tenho aqui dividido no exponencial. Por exemplo, se eu tiver aqui meu f de x, ele é e elevado a menos x, tá? Então, minha primitiva, ela vai ser f de x, ela vai ser, então, o quê? Ela vai ser e elevado a menos x dividido por menos 1 mais uma constante, tá? Então, portanto, vai ser menos e elevado a menos x mais uma constante.
tá? Então, a gente tem também os casos em que a gente tem as primitivas que vão ser funções trigonométricas inversas. Então, por exemplo, quando a gente tem arco seno, que é a primitiva desta função, arco tangente, que é a primitiva de 1 sobre 1 sobre 1 mais k ao quadrado x ao quadrado, tá? E por aí vai. Então, o que a gente tem aqui, que a gente vai chamar de integral indefinida, é o conjunto de todas as primitivas de f de x, em que a gente vai chamar então de uma integral de f de x em relação a x. Então, meu símbolo é dado por estes dois aqui elementos, tá? Dessa operação, que vai me dar a integral a primitiva mais geral que eu vou ter aqui, tá? Então, sempre duas coisas que a gente tem que sempre levar em conta, que a integral é este símbolo acompanhado do dx, porque isso aqui tudo, na verdade, é o que a gente vai chamar de dy, tá? Porque a gente tem que dy dx, tá? Então, se eu pego que vai ser, esse aqui vai ser o que a gente chama de integrando, aqui vai ser o meu dy. E sempre levar em conta da existência dessa constante aqui para a primitiva mais geral, tá? Por exemplo, vamos analisar então o exemplo que a gente tem 3x mais 5 dx, aqui é a integral disso. Bom, como a derivada da soma é a soma das derivadas, a gente já vê então que as propriedades da derivação são transportadas para o que a gente tem da primitiva, tá? Então, essa integral aqui, ela vai ser, então, a integral indefinida aqui destes caras aqui vai ser, então, a integral de cada um desses fatores. Mais ainda, tá? As constantes vão sair, porque eu sei que a minha derivada, ela vai ser, as constantes são transparentes para a derivada, então eu vou ter derivada dessas duas funções. Bom, o que eu tenho? Aqui eu tenho que lembrar que eu tenho, na verdade, um 1 aqui, tá? Portanto, isso aqui, pelas regras que a gente viu anteriormente, vai ser x elevado a 1, que eu vou somar mais 1, dividido por 1 mais 1 aqui, mais uma constante que eu vou chamar de C1, tá? Bom, aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho x elevado a 0, tá? Então, a derivada, a primitiva, que a gente vai chamar de integral indefinida, vai ser 0 mais 1, 0 mais 1 aqui, tá? Mais uma constante que eu vou chamar de C2, tá? Bom, então aqui eu vou ter, x ao quadrado mais x ao quadrado sobre 2 mais C1, x ao quadrado, aqui é x mais C2. Bom, o que eu vou ter? Essa álgebra sobre essas constantes, então o que eu teria? Eu teria como constante, teria 3x, 3 sobre 2, 3 sobre 2, x ao quadrado, 3 sobre 2, x ao quadrado, que está aqui, tá? Teria 5x, que está aqui, e eu teria uma álgebra aqui, que teria 5c1 mais 5c2 aqui. Mas, como as constantes são arbitrárias, tá? Eu também posso arbitrariamente nomear essa outra constante aqui, que eu vou chamar, que ela é, na verdade, então, 3c1 mais 5c2, isso aqui é desnecessário, tá? Eu vou chamar isso aqui de uma outra constante que eu vou chamar de c. Outro exemplo, então, a gente tem então que achar qual que é a integral indefinida de 1 sobre s sobre 1 sobre s elevado à quarta mais 1 sobre a raiz aqui de quarta de 4s ao cubo, tá? Bom, do jeito que está aqui, eu não tenho nenhuma, naquela tabela que eu mostrei que a gente viu anteriormente, eu não tenho nenhuma correspondência, tá? Eu tenho que deixar isso como s elevado a alguma coisa e isso aqui como s elevado a alguma coisa, tá? Bom, primeira coisa, eu vou ter que, eu tenho 1 sobre s à quarta. Bom, isso aqui eu posso colocar como s elevado a menos 4, tá? Como isso aqui não é elevado a menos 1, eu não tenho nenhum problema, vou usar a regra da potência aqui. Aqui eu tenho que a raiz quarta de s aqui, a raiz quarta de s, eu posso escrever essa raiz, tá? Então, a raiz quarta de s ao cubo
ao cubo, ela pode ser escrita como sendo S elevado a 3 sobre 4, tá? Que eu vou colocar aqui, como isso aqui está no expoente, tá? Eu vou ter que isso aqui vai estar S elevado a menos 3 quartos. Posto isso, o que eu vou ter? Eu vou ter a primitiva deste cara, tá? Então, menos 4 mais 1 dividido por menos 4 mais 1. E aqui, menos 3 quartos mais 1, menos 3 quartos mais 1. Ó, já vejam, então, que aqui que seria a primitiva aqui? Eu teria uma constante C1 e aqui eu teria uma constante C2. Essas duas constantes eu coloquei aqui como sendo uma única constante C aqui, tá? De forma que a minha primitiva, que é a minha integral indefinida, ela vai ser, então, menos 1 sobre S ao cubo, que é o resultado desse cara aqui, tá? E aqui eu vou ter, então menos 1 quarto, vou ter 1 quarto aqui, que vai ser o resultado, então dividido aqui, que vai passar aqui para cima, multiplicando, tá? E a raiz quarta de S mais essa constante aqui, tá? Nesse outro exemplo eu vejo aqui, então eu quero achar qual que é a função aqui, então que se eu derivar, qual que é o x de t, que se eu derivar ele eu vou ter t mais 1 elevado a t aqui, ao quadrado, e que eu quero que passe pelo ponto 1 e 1, tá? Então eu quero achar quem é o x de t, tá? Então, como isso aqui, eu quero então obter uma antiderivação, tá? Então eu quero obter a primitiva aqui, tá? Só que aí eu vou ter uma constante, que é a primitiva, que é dada pela integral indefinida, que vai ser obtida através dessa condição de passar pelo ponto 1 e 1. Vamos ver então. Bom, dx dt, então isso aqui eu tenho que abrir esse cara aqui para ter potências aqui para poder usar o que a gente viu lá, tá? Então a gente viu, então eu tenho que t mais 1 sobre t ao quadrado vai ser quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá? Mais o quadrado do segundo, tá? Que é exatamente o que a gente tem aqui. T ao quadrado mais 2, porque este aqui, esses dois vão se cancelar aqui, tá? Mais 1 sobre t ao quadrado. Bom, agora eu posso, então, usar a regra da potência. Então, o que eu tenho aqui? Lembrando que isso aqui é t elevado a menos 2, tá? Então, quem que vai ser, então, a minha primitiva mais geral, que é a minha integral indefinida, tá? Minha integral definida, então, vai ser deste cara aqui, sempre lembrando que eu estou integrando em relação a quem? Estou integrando em relação a dt, portanto, eu tenho que ter isso explícito aqui, tá? Então, t ao quadrado, tá? T ao quadrado, a primitiva que eu vou ter, vai ser, então, t mais 2 mais 1 sobre 2 mais 1, tá? Exatamente o que eu tenho aqui, tá? 2, quem eu derivo e vai dar 2 aqui. Bom, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a, vezes t elevado a 0, tá? Portanto, eu vou ter aqui 2 t 0 mais 1 dividido por 0 mais 1, tá? Bom, e aqui, quem que eu vou ter? Aqui eu vou ter t elevado a menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1, tá? E isso explica o porquê desse sinal de menos aqui, tá? Que é a primitiva desses caras aqui. Cada uma dessas primitivas, isoladamente, vai me dar constantes, que eu vou reagrupar essas constantes como sendo uma única constante arbitrária, tá? Bom, posto isso, eu tenho então qual que é a minha primitiva, tá? Então, essa primitiva aqui. Mas essa constante arbitrária, então, o que eu tenho? Que se eu derivar este cara aqui, ó, se eu derivar isso, eu vou ter exatamente t mais 1 sobre t ao quadrado, tá? Então, é isso que eu tenho. Eu pego esta função aqui e eu derivo, tá? Pego esta função e eu derivo, eu vou ter exatamente isso aqui, tá? Vou ter exatamente este cara que é isso aqui, tá? A derivada de uma constante é zero, a derivada disso vai dar 1 sobre t ao quadrado, a derivada disso aqui vai me dar 2 e a derivada disso aqui vai me dar t ao quadrado, tá?
Mas aí eu tenho que achar quem que é este C. Para isso eu vou impor que se eu colocar 1 nesta função, eu tenho que obter 1, porque ele tem que passar neste ponto, tá? Então essa é a minha coordenada x, essa é a minha coordenada y, tá? Então esse aqui vai ser o meu x0 e esse vai ser meu y0, tá? Na verdade, para os termos deste exemplo, este aqui vai ser o meu, esse aqui vai ser o meu t0 e esse vai ser o meu x0, tá? Pois bem, então, nesta função que a gente obteve aqui, se eu colocar t igual a 1, tá? T igual a 1, vou ter 1/3 de 1 ao cubo, 2 sobre t aqui, menos 1 elevado a menos 1, mais a constante. Então, eu vou ter 4/3 mais essa constante vai ser igual a 1, tá? E isso aqui tem que ser igual a 1, porque eu impus aqui que o meu x de 1 aqui seja igual a 1, tá? Portanto, meu C vai ser menos 1/3. Então, eu já achei qual que é a minha constante, tá? Então, esse aqui vai ser o resultado, tá? Tal que se eu derivar isso, vai me dar isso, tá? E vai passar exatamente, essa função vai passar exatamente pelo ponto com as coordenadas dadas aqui. Agora a gente vai falar de uma outra coisa totalmente diferente que vai cair no que a gente chama de integral definida, tá? E depois, quando a gente vê o que a gente vai chamar de teorema fundamental do cálculo, a gente vai ver qual que é a relação que a gente vai ter entre isso e a integral definida, tá? Bom, o outro problema que é totalmente diferente é qual seria a área delimitada por uma função f de x, o eixo x e as retas x igual a A e x igual a B, tá? Bom, então qual que é a pergunta, tá? A pergunta é, então, a seguinte, tá? Então, eu tenho o gráfico de uma função, tá? Então, aqui eu tenho o eixo y, aqui eu tenho meu eixo x, tá? Tenho uma função arbitrária aqui, tá? Eu tenho duas retas aqui que vão ser tais que eu tenho ponto A, tá? Então aqui eu tenho o meu ponto A e aqui eu tenho o meu ponto B. Então eu tenho uma reta que passa aqui, uma reta que passa por aqui, tá? Então qual seria, então a pergunta é, qual é a área, então, qual é a área que eu tenho que é delimitada entre meu eixo X, tá? A minha função, tá? E essas duas retas x igual a A e x igual a B, tá? Bom, o que a gente pode pensar é dividir esta área aqui em um número grande de pequenos retângulos, tá? Então, nesse caso, eu dividi essa área aqui em 3 retângulos, tá? Com uma base ΔX, tá? Então, eu vou dividir esse intervalo de A a B em pequenos retângulos, cada um deles tem comprimento ΔX, tá? Então, e a altura vai ser um ponto, pega um ponto arbitrário aqui dos meus predinhos aqui, para poder dar a minha altura, tá? Então essa área, ela vai ser discretizada e eu vou ter que, cada um desses predinhos vai ter como área f de x, que dê o ponto que eu estou médio aqui, então vai variar conforme eu vou andar em cada um desses pequenos intervalos, vezes meu ΔX, tá? E é lógico que essa precisão que eu vou ter da minha área, por exemplo, aqui eu tô pegando menos do que deveria, e um pouco mais aqui eu tô pegando aqui que não deveria e esquecendo de pegar aqui. Essa precisão é tão melhor quanto eu aumente o número aqui de subdivisões desse intervalo, tá? Ou seja, que minha largura ΔX tenda a zero, tá? Minha largura ΔX tenda a zero, ou que meu n, que é o número aqui que eu subdivido, que eu estou fazendo essa subdivisão, tenda a infinito, tá? Então, que a área total vai ser a soma de todos aqueles subintervalos. Então, na verdade, essa soma aqui, ela tem que começar de n igual a 1 aqui, tá? Então, a soma vai ser a área total debaixo daquela curva, ela vai ser a soma de todas essas pequenas áreas que eu chamei de ΔAI, tá? Que vai ser f de x vezes ΔX, e ela vai ser precisamente igual quando eu tomo ΔX igual tendendo a zero, ou analogamente n tendendo
a infinito, tá? Então, a área debaixo de uma curva limitada por uns pontos A e B, eu denoto como sendo, então, exatamente o que a gente chama de soma de Riemann, tá? Que é o limite de ΔX tendendo a zero desta soma aqui, tá? E ela é dada, veja aqui, que não tem nada a ver com a primitiva, por enquanto, tá? Então, vai lá, integral de f de x delta dx, e aqui eu coloco os intervalos que a gente chama, então, portanto, dessa integral de integral definida, tá? Então, aqui a gente chama de integral definida, tá? Que por enquanto ainda, como a gente não viu o teorema fundamental do cálculo, ela é simplesmente a soma, é a área debaixo de uma curva limitada por essas duas, x igual a A e x igual a B. Depois a gente vai ver como calcular isso sistematicamente usando as primitivas, tá? Eu gosto de dizer que esse exemplo é aquele que o aluno vê uma vez e depois não vai fazer, tá? Então, assim, como calcular esta integral aqui, que é exatamente a área debaixo da curva 3x aqui, 3x no intervalo indo de 1 até 3, usando a definição da integral, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que eu tenho? Então, nesse caso aqui, o que eu estou querendo definir? O que eu estou querendo obter? Então, eu tenho aqui. Bom, a função 3x, ela vai ser uma reta, tá? Que vai passar pela origem. Essa aqui é a minha função f de x igual a 3x, tá? Bom, eu tenho x igual a 1, tá? Vai me dar uma reta aqui, e x igual a 3 vai me dar uma outra reta aqui, tá? Bom, deixa eu prolongar um pouco aqui, tá? Isso aqui vai me dar coordenadas aqui 3, tá? Aqui vai me dar exatamente 9, tá? Que eu estou jogando na função aqui, tá? O que eu quero é a área de baixo, essa área aqui, ó, tá? Que dá para calcular simplesmente usando um pouquinho de geometria aí, tá? Vocês vão ver que vai ser a área deste retângulo aqui, tá? Que vai ter essa base aqui. Então, vou conseguir achar a área desse cara aqui, tá? Bom, mas vamos ver para a gente como que é usando a definição, tá? Bom, a estratégia qual que é? É subdividir o intervalo de 1 até 3, subdividir o intervalo de 1 até 3 em pequenos retângulos, tá? Então, fazer N subdivisões. Então, vou pegar de 3 até 1, 3 menos 1 aqui, subdividir ele aqui em pequenos retângulos, portanto, meu ΔX, que é cada um dos comprimento aqui desses pequenos caras aqui, então, meu ΔX, que vai ser, então, as subdivisões aqui, cada um deles vai ser 2 sobre N aqui, tá? Então, meu XI, que são os valores que eu vou ter para a altura dos predinhos que eu vou erguer aqui, ele vai ser 1, que é o primeiro cara no intervalo, mais I vezes meu ΔX, portanto, eu vou andando com esses caras, eu vou ter aqui até chegar num x limitante que vai ser exatamente igual a 3, tá? Minha função, ela é 3 vezes meu xi, tá? Então, ela é 3 vezes meu xi, que é dado aqui, tá? Então, vai ser 3 vezes esse cara aqui, tá? Portanto, f de x vezes ΔX vai multiplicar aqui, tá aqui, e ΔX vai multiplicar aqui, que vai ser aqui. Como meu ΔX é 2 sobre n, tá? Então, essa soma aqui, ela vai ser 3 vezes 2 sobre n, tá? 3 vezes i, 2 aqui sobre n aqui, tá? Só que aí, quem que eu estou somando? Estou somando em i, tá? Então, 3 vezes 2 sobre n é uma constante, tá? Então, na verdade, essa primeira soma aqui vai me dar, então, 6 sobre n. Isso aqui não vai ser, isso aqui não estou somando em i. E eu vou somar 1 até n. Se eu somar 1 de 1 até n, o que eu vou ter como soma aqui? Isso aqui vai ser 1 mais 2 mais 3 mais... Perdão, isso aqui vai ser 1 mais 1 mais 1
mais 1, isso aqui vai me mais 3 pontinhos, mais 1, isso aqui vai me dar exatamente n, tá? E isso aqui, este aqui sim, se eu somar, isso aqui vai ser 1 mais 2 mais 3 mais aqui 3 pontinhos, tá? Até n é o que a gente chama de uma soma de uma progressão aritmética aqui, tá? De ordem 1, que é dada exatamente por esse cara aqui, tá? O 12, percebam que eu vou ter 6, 3 vezes 4 aqui, sobre n ao quadrado, portanto vai me dar isso aqui, tá? E eu vou ter esse carinha aqui, bom? Então eu tenho as áreas aqui, a soma das áreas discretizadas. Como que eu obtenho o que a gente chama da integral? Tomando o limite de n tendendo a infinito, tá? Então o limite de n tendendo a infinito eu vou ter 6, este cara vai cancelar com este, vai dar simplesmente 6, e aqui eu vou ter esse limite aqui, onde esse limite vai dar exatamente igual a 1, tá? Então vai ter 6 mais 6, que é igual a 12. Portanto, a área aqui, que vai ser dada por essa integral, ela vai ser igual a 12, tá? Então, pela própria definição, eu já obtenho isso aqui. Lógico que para essa função é até bobo, né? Obter a área aqui, porque eu posso obter através de geometria básica, tá? Mas a gente vai ver para outras funções, eu posso ter coisas mais complicadas aqui e obter também a área usando simplesmente essa definição, tá? Então, uma primeira aplicação que a gente tem é para calcular o que a gente chama de valor médio de uma função, tá? Então, se f for integrável no intervalo AB, então o valor médio também, que a gente chama de média de uma função, tá? Que é muito usada em probabilidade e estatística, tá? E ele vai ser, então, a integral definida, tá? A integral definida de A até B, dividido pelo tamanho do meu intervalo aqui de 1 sobre A até B, tá? Então, por exemplo, qual o valor médio de 3x no intervalo que vai de 1 até 3? A gente acabou de calcular aqui o valor a integral definida, tá? Então, meu m de 3x, ele vai ser, então, 1 sobre 3 menos 1 aqui, tá? Que são os valores dados no intervalo. A integral de 1 até 3 de 3x aqui, dx, tá? Que a gente viu, então, que dá... Então, a gente viu esse cara aqui vai dar 1 sobre 2 vezes 12, tá? Que é o valor dessa integral, portanto, o meu valor aqui vai ser simplesmente igual a 6, tá? Então, esse é o valor médio da função dentro deste intervalo, tá? Bom, o que a gente vai ver são as propriedades da integral definida, tá? Muitas delas são até provadas, a gente vai ver no livro do Stewart, tá? Quais são as provas dessas propriedades, mas muitas delas provêm até quando a gente tem a relação da integral definida com a área, tá? Então, muitas dessas propriedades são bem esclarecidas se eu tenho em mente que eu estou calculando a área debaixo de uma curva, tá? Então vamos lá. Então só vou falar algumas dessas propriedades, tá? Então vai lá. Se eu tenho uma constante, essa constante aqui, e eu tenho uma integral definida, uma constante multiplicando meu dx, eu vou ter então, isso aqui vai ser exatamente b menos a aqui. A integral definida da soma ou da soma ou subtração vai ser a soma ou subtração. Então, se eu pensar em termos de áreas aqui, se eu somar a área debaixo de f de x mais a área debaixo de g de x, eu vou ter simplesmente uma soma de áreas que são dadas por esses dois caras, tá? Se eu inverto a ordem do meu integrando, tá? Se eu inverter a ordem desses caras, eu vou ter que isso aqui, troca de sinal, tá? Vou ter a troca de sinal aqui, isso aqui é importante, tá? Então, na integral aqui, que a gente vai ter então a gente vai ter que a integral, eu posso subdividir o intervalo, outra propriedade importante aqui, tá? Então, o que isso aqui quer dizer? Que se eu tenho, então eu tenho a área de baixo, esse aqui é meu f de x, tá?
Então eu tenho que eu estou pegando de x de A até C, tá? Então, perdão, de A até B, e eu posso pegar um ponto médio arbitrário aqui, C aqui, tá? De forma que a área que eu tenho aqui dada, a área que eu tenho de A até f de x dx de A até B, que é esta área toda, ela pode ser dada pela área de a soma de área de A até C, mais a área de C até B, tá? Então, que é exatamente o que eu estou colocando aqui. Então, a área de A até B, tá? Que é este cara aqui, ela é a área de A até C, que é esta área aqui, tá? Mais a área de C até B, que é dada por este cara aqui, tá? Onde C está dentro desse intervalo e ele é arbitrário aqui, tá? Outra coisa interessante que a gente vai ter é que, por exemplo, se eu pegar pensando em áreas também, que eu não coloquei aqui, qual que seria a integral, tá? De A até A, tá? De f de x dx, tá? Bom, isso aqui seria a área num ponto e isso aqui, por definição, é igual a zero, tá? A gente vai usar daqui em diante, tá? Já adiantando, o que a gente vai ter é a integral indefinida, tá? Que a gente já fazendo uma relação entre a integral definida e a integral indefinida, a gente viu que a constante sai também na integral indefinida, que a gente viu anteriormente, a integral da soma é a soma desses caras aqui, tá? Percebam que não existe nenhuma regra do produto ou do quociente para integrais, tá? Então não existe nada, por exemplo, que é integral do produto ou produto das integrais ou coisas desse tipo, tá? Então, bastante cuidado aí quando você for usar a integral aqui para esse cara. Bom, então o que a gente vê aqui é que, por enquanto, a gente não tem nenhuma relação entre a integral definida e a integral indefinida. A integral definida é a área de baixo de uma curva. A integral indefinida é o que a gente chama de antiderivação ou primitiva, tá? E a gente vai ter que achar uma... E a gente vê como este cara aqui a gente acha usando integral indefinida, a gente acha supondo ou usando as regras para achar qual a função que eu derivo e vai me dar o f de x. Este cara aqui é no braço, tá? A integral definida é a área de baixo de uma curva, tá? Que a gente vai ver que existe um teorema que relaciona a área de baixo de uma curva com a primitiva aqui, mais geral aqui, para essa função. Bom, o que a gente vai falar então é do chamado teorema fundamental do cálculo, que ele é que vai permitir estabelecer uma relação entre a integral indefinida, tá? Que vai ser a primitiva mais geral de uma função, e a área de baixo de uma curva. Para poder postular ele, a gente vai fazer então, vai ter que usar um teorema chamado teorema do valor médio para integrais, tá? Que é exatamente o que a gente acabou de ver da integral, que a definição usa um pouco a definição de valor médio de uma função. Então, se f é contínuo sobre a b, então em algum ponto c neste intervalo, eu vou ter que minha integral de a até b de f de t dt, que é a área de baixo dessa curva aqui, tá? Então aqui eu vejo a área de baixo dessa curva, aqui, não essa parte em cinza, aqui, a parte que está de baixo aqui dessa curva de a até b, tá? Em algum ponto, que eu vou chamar de C aqui, tá? Em algum ponto C, tá? Eu vou ter a área deste quadrado aqui, vai ser exatamente a área de baixo dessa curva. É um ponto arbitrário aqui, que eu posso até achar ele, mas ele é um ponto arbitrário que fica entre A e B aqui, tá? Então, que é exatamente o ponto que a gente tem, o ponto médio aqui, tá? Então, graficamente, isso nos diz que a área de baixo dessa curva aqui, então, a área de baixo desta curva, ela vai ser a área deste retângulo aqui de base AB e altura f de c, tá? Então, a gente vai usar para primeiro calcular um primeiro passo do chamado teorema fundamental, tá? Então, para isso a gente vai calcular ele em dois passos. No primeiro passo, esse f é contínuo, então eu vou definir uma função aqui, ó,
que é a integral de A, que é um número, até x de f de t dt, que é contínua e derivável, tal que se eu derivar essa função, vou ter esse f'inha aqui, que se eu derivar ele, tá? Nessa integral de A até x, que isso aqui é uma função, isso aqui vai me dar uma função aqui, eu vou ter o f de x, que é o integrando aqui, tá? Então, para isso, eu defini desta forma aqui, meu fão de x, ele é a integral de um número A até x de f de t dt, tá? Então, vou ter aqui, então, qual que é a definição de derivada, tá? Que é o que a gente precisa aqui, que a gente postulou que a derivada desta função que a gente definiu aqui, vai ser o f de x. Então, primeiro eu preciso de f de x mais Δx menos f de x, tá? Então, vou fazer isso, tá? Então, lembre-se que se eu estou integrando de A até x mais Δx e de A até x, e subtraindo aqui, o que eu posso fazer? Isso tudo aqui, ó, eu posso rearranjar como sendo a integral de x até ΔX, por quê? Porque aqui, o que eu vou ter? Eu posso, para esse cara aqui, este cara aqui, eu vou fazer, como vejam que esse sinal de menos aqui, ó, eu vou fazer que isso aqui seja mais a integral de x até a de f de t dt, tá? Então, usei a propriedade que menos a integral de a até b é a integral de b até a, tá? Inverti os limites de integração e aí eu usei esse sinal de menos aqui para poder ter o sinal de mais aqui. E veja que eu estou integrando de x até a, veja que eu estou integrando de x até a e depois de a até x mais ΔX. Isso é equivalente, usando aquela outra propriedade da integração, de fazer uma integral de x até x mais ΔX, tá? Portanto, se eu dividir isso aqui, este cara que a gente obteve por ΔX, eu vou ter 1 sobre ΔX integral desse cara aqui, tá? De x até x mais ΔX é a integral deste cara em relação a t, tá? Bom, aí a gente recorre ao teorema do valor médio, tá? Que garante que existe um valor dentro de x e x mais ΔX, tá? Que a gente vai ter que este limite aqui, tá? Eu vou ter que este cara aqui vai ser um f de x aqui, deste valor aqui, tal que se eu tomar o limite de ΔX tendendo a zero, como eu vou ter, o que eu vou ter? Eu vou ter uma função, tá? Então, eu vou ter uma função arbitrária, tá? Aqui é meu x e aqui é meu x mais ΔX, tá? E aqui um valor que eu vou chamar de x médio, tá? Se eu fizesse ΔX tendendo a zero, eu vou colapsar este intervalo para x, tá? De forma que isso aqui, meu x aqui que está encurralado entre esses valores, vai exatamente ser o valor de x aqui. Portanto, quando eu fizer o limite de ΔX tendendo a zero, desse f de x aqui, desse valor x médio aqui, eu vou ter exatamente meu f de x. Então, a gente prova o que a gente tem aqui, que a derivada desse f' aqui, a derivada do f de x, a função que a gente definiu dessa forma, vai ser isso aqui, tá? Então, a gente vai ter esse valor. Para que a gente... Exatamente para a gente postular o que a gente chama do teorema fundamental do cálculo, tá? Que hoje a gente obteve, por definição, aquele f de x é a primitiva do f de x, tá? O f'ão de x é a primitiva, tá? Então, se f é contínua sobre a b e f', o f'ão, é a primitiva de f nesse intervalo, então como que eu vou calcular uma integral definida? Olha lá. Eu vou calcular ela como a primitiva desta função calculada em b menos a primitiva dessa função calculada em a, tá? Bom, então vá lá. Então, usando o que a gente viu no outro teorema, eu vou ter então, quem que é meu f de b, tá? Meu f de b, ele vai ser então, por definição, meu f de x, ele é a integral de a até x de f de t dt, tá? Portanto, meu f de b, meu
meu f de b, né? Então, voltando, meu f de x, ele vai ser a integral de a até x de f de t dt. Portanto, meu f de b, que é o que eu estou colocando aqui, ele vai ser uma integral de de a até b de f de t dt, tá? Que é o que está aqui, tá? E meu f de a, ele vai ser uma integral de a até a de f de t dt, tá? Que é o que está aqui. Mas isso aqui a gente viu que isso é igual a zero. Aqui eu tenho uma constante, exatamente a mesma constante que vai aparecer aqui, portanto, essas duas constantes vão se anular, tá? De forma que eu tenho esse f de x calculado primeiro em b, menos calculado em a, que eu descrevo dessa forma, e isso aqui vai ser a integral definida de a até b, tá? Então não vou precisar calcular aquela minha integral como a área debaixo de uma curva usando a soma de Riemann, que é a definição, tá? Que não é bastante prático o uso, tá? Então a gente vai ter então que a integral definida aqui, então a integral definida ela vai ser a primitiva calculada em b menos a primitiva calculada em a. Outra coisa interessante do teorema é que a derivada de uma integral aqui vai ser o próprio integrando aqui, tá? Então nesse exemplo, calcule a derivada da integral de 1 até x aqui da secante ao cubo de t. Se eu derivando esse cara, então aqui eu tenho a secante ao cubo de t dt. Então essa aqui é a mesma coisa. Como é a primitiva calculada, quem que é esse cara aqui? É a primitiva calculada em x dessa função menos a primitiva calculada em 1, tá? Bom, primitiva calculada em x vai ser esse cara aqui, e essa primitiva calculada em 1 vai ser uma constante, porque vai ser a função calculada em 1 e a derivada de uma constante vai ser igual a zero. Portanto, eu vou ter exatamente a derivada desta função aqui, que é a primitiva. Portanto, vai ser exatamente a secante de x aqui que eu vou ter, tá? Então, a gente vai ver agora uma forma mais prática e sistemática da gente calcular as integrais aqui definidas, que são as áreas debaixo da curva. Então, vamos lá. Então, vai lá. Menos uma integral que eu tenho de 3 dx, tá? Então, integral da função. A função que eu estou calculando a integral é 3, uma constante, tá? De menos 1 até 5, tá? Bom, calcula a primitiva desse 3 aqui. Quem eu derivo e dá 3? Bom, quem é a função que eu derivo e dá 3, então lembre-se que eu vou ter o quê? Que eu vou ter que 3 elevado a x elevado a zero, tá? Portanto, usando as regras que a gente viu, 3 elevado a x 1 sobre 1, tá? Que é exatamente 3x. Calculo ela em 5, tá? Então, 3 vezes 5 e calculo ela em menos 1. 3 vezes menos 1. E subtraio esses dois aqui, tá? Portanto, meu resultado vai ser igual a 18, tá? Que é exatamente o quê? Você tem aqui a função, essa função é a função constante 3, tá? Então, aqui eu vou ter que esse cara está fazendo de menos 1, tá? De menos 1 até 5, tá? Esse intervalo aqui tem tamanho 6, tá? Portanto, a área desse retângulo aqui, que tem altura 3 e largura 6, portanto, 18, tá? Bom, lógico que aí a gente não, para funções mais complexas, a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. Então, outra integral é integral de 3 dessa função 2 mais 3x menos x ao quadrado de 1 até 5, tá? Então, percebam que quem eu derivo e dá 2, 2x. Quem eu derivo e dá 3x, tá? 3 sobre 2x ao quadrado, tá? Só lembrar o seguinte aqui, só lembrar que aqui eu tenho 3 elevado a x aqui elevado a 1, portanto, a minha primitiva aqui do meu f de x para esse cara vai ser 3x ao quadrado sobre 2, tá? E aqui eu tenho
primitiva aqui vai ser x ao cubo sobre 3. Então, eu calculo tudo isso aqui no 5, tá? Então, eu calculo toda essa função no 5, 35 sobre 6, e calculo menos toda essa função calculada no 1, tá? Que vai dar 8/3, que é a área de baixo dessa curva. Outro exemplo, integral definida de 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Isso aqui, se eu lembrar, é o arco seno de x, é a primitiva que vai me dar esse cara. Então, eu vou ter que calcular isso primeiro no meio, tá? Então, qual o arco cujo seno é igual a meio, tá? E aí, qual o arco cujo seno é igual a 0, tá? Bom, o arco cujo seno é igual a meio vai ser π sobre 6, tá? O arco cujo seno é igual a 0 é exatamente 0, portanto, o resultado dessa integral é π sobre 6, tá? Integral de 1 sobre x dx, tá? Lembre-se que isso aqui é o quê? Então, aqui está errado, tá? Lembre-se que isso aqui é 1 sobre x que multiplica dx, tá? De 1 até 2, tá? Quem eu derive da 1 sobre x? ln de x, tá? Na verdade, aqui em módulo, tá? E isso que tem que ser feito, tenho que calcular essa função primeiro no 2, ln do 2, menos a função calculada no 1, tá? Isso aqui a gente já sabe que é 0, tá? Portanto, o resultado vai dar exatamente ln de 2, tá? Nesse último exemplo, aqui, tá? Quero calcular a integral de 0 até 4 da raiz de x dx aqui, tá? Bom, tem que calcular a integral, então, para colocar isso aqui na forma de uma potência, tá? X elevado a meio. Então, o resultado vai ser, somo 1 aqui, tá? Então, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter esta integral aqui, ela vai ser, então, x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1, tá? Então, vou ter x elevado a 3 meios sobre 3 meios, que é a mesma coisa de 2/3 de x elevado a 3 meios aqui, tá? E aí eu tenho que lembrar que eu tenho, como essa é uma integral definida, tá? Como essa é uma integral definida, eu tenho que calcular isso primeiro no 4, tá? Primeiro no 4 e depois no 0, tá? Então, eu já sei, então, que isso vai dar 16 sobre 3 aqui, tá? Então, alguns exemplos, vamos continuar, então. Então, aqui eu tenho uma integral de seno de t dt, tá? Quem eu derivo vai dar o seno, tá? Quem eu derivo vai dar o seno vai ser menos o cosseno. Então, exatamente a primitiva desse cara, tá? Perceba que eu não coloco as constantes aqui, tá? E aí eu calculo primeiro ela no π sobre 3 e depois no π sobre 4, tá? Então, menos o cosseno vai ser esse cara, isso eu vou ter aqui, tá? Então, o resultado vai ser exatamente isso. Por que que eu não coloco as constantes, tá? Porque, imagina se eu pudesse colocar a constante aqui, eu vou ter mais a constante aqui, menos mais a constante aqui. O que que ia acontecer? Exatamente cancelar esses dois aqui. Portanto, eu não tenho nunca uma constante acompanhando aqui na integral definida, tá? Bom, um exemplo legal é a integral dessa função aqui, né? Que é o módulo de x mais 2, tá? Para essa, onde eu estou entre menos 3 e 4, tá? Bom, este módulo aqui, ele é, se eu pensar no módulo dessa função, tá? Então, aqui, se eu pensar no menos 2, aqui, essa função, ela vai ser o quê? Ela vai ser x mais 2 aqui, ela vai fazer isso aqui, tá? Então, aqui, essa função, ela vai ser uma coisa antes, quando for maior do que menos 2, e outra coisa quando ela for menor do que menos 2 aqui, tá? Que é dado dessa forma aqui, tá? Então, o que eu estou querendo calcular é exatamente a área entre menos 3, que eu estou achurando aqui, e 4 aqui, que eu vou estar achurando aqui, tá? Então, a área desses dois triângulos aqui, que eu estou colocando aqui. Bom,
Isso vai ser a área, usando então agora a definição da integral, tá? Como eu estou subdividindo o meu intervalo e minha função é uma coisa aqui e outra coisa aqui, tá? Então vou ter que calcular uma integral de menos 3 até menos 2, que é dada dessa forma, depois de menos 2 até 4, tá? Que aí a função é dada dessa outra forma aqui, tá? Calculo cada uma das integrais separadamente, tá? E o meu resultado vai ser a área desses dois triângulos aqui, tá? Um exemplo de aplicação do que a gente viu é achar a área limitada por essa curva x ao cubo menos x entre o eixo x e as retas. Então, primeiro caso, entre x menos 1 e x igual a 0, e depois entre x menos 1 e x igual a 1. Primeiro cuidado que eu tenho que tomar é o seguinte, tá? Quando eu estou falando agora de área limitada pela curva, área, tá? Área vai ser um objeto que vai ser sempre positivo, tá? E quando eu calculo aquelas somas de rima, elas estão pesadas pelo valor da função, que pode ser positivo ou negativo, tá? Então tenho que ter bastante cuidado aqui, tá? Para essa minha função. Para essa função em especial, x ao cubo menos x aqui, essa função ela é exatamente, posso escrever como sendo x que multiplica x ao quadrado menos 1 aqui, onde isso tem zeros em x igual a 0, tá? E x igual a mais ou menos 1, tá? Se você calcular o esboço dessa função, você vai ver que essa função aqui, ela vai ser como? Essa função dentro desse intervalo aqui, ela vai ser uma coisa que vai passar pelo menos 1 aqui, tá? Ela vai fazer exatamente uma coisa parecida com isso aqui, tá? Então, quando eu for calcular a área entre menos 1 e 0, eu vou ter uma coisa que é positiva, tá? E quando eu for calcular a área que entre 0 e 1, eu vou ter outra coisa que é negativa aqui, tá? Então, vamos calcular primeiro o que ele está pedindo, que é entre menos 1 e 0, tá? Bom, como eu tenho esta área aqui, tá? Essa área ela vai ser positiva primeiro, eu espero que seja positiva, tá? Então, vamos verificar o que eu tenho. Essa área, então, no item 1, que eu tenho a área dada, ela vai ser, então, a integral de menos 1 até 1 de x ao cubo menos x, tá? Dx, tá? Portanto, perdão, de menos 1 a 0, que é o primeiro caso, tá? Então, vou ter x, então, quem que vai ser? X à quarta sobre 4, menos x ao quadrado sobre 2. Isso tem que ser calculado entre menos 1, entre 0 e menos 1, tá? Portanto, o que que eu vou ter? Primeiro calcular no zero, 0 elevado à quarta sobre 4, menos 0 ao quadrado sobre 2, menos, abro parênteses, menos 1 à quarta sobre 4, menos 1 ao quadrado sobre 2, aqui. Portanto, isso aqui vai me dar o quê? Vai dar menos, aqui, aqui vai ser 1 sobre 4, menos 1 sobre 2, que, portanto, isso aqui vai me dar exatamente 1/4, tá? Então, esta área aqui, ela vai ser 1/4, né, de unidades de área aqui, que a gente chama, tá? Que é positiva. Se ela tivesse dado negativo, eu simplesmente troco o valor eu troco qual que seria o intervalo de integração aqui. Então, eu já obtenho qual que é a área, tá? Esta área aqui, ela é negativa, tá? E se eu fosse calcular aqui, vamos calcular da forma, né, da forma ingênua, tá? A integral de menos 1 até 1, então vou calcular esse item aqui da forma ingênua, né? Então, eu vou ter de x ao cubo menos x aqui, dx.
né? Se eu for calcular essa integral, ela vai ser então x à quarta sobre 4 menos x ao quadrado sobre 2, calculado entre menos 1 e 1, tá? Se eu fosse calcular isso, então isso aqui vai me dar, então vou ter o quê? Eu vou ter 1 à quarta sobre 4 menos 1 sobre 2 menos aqui, menos 1 à quarta aqui sobre 4 menos 1 ao quadrado sobre 2, e isso aqui dá exatamente igual a zero, tá? Ou seja, esta área aqui é anulada por esta outra área aqui, tá? Bom, como que eu calculo isso? Então, eu tenho que calcular, dividir, quando eu tenho zeros aqui, eu tenho que dividir a minha área de integração. Então, como que vai ser a minha integral? Tá? A área, então, debaixo da curva, ela vai ser a integral de menos 1 até zero, tá? Que é esta área aqui, tá? Positiva, que eu vou chamar de A1, tá? Então, integral de x ao cubo menos x dx. Bom, aí eu tenho uma integral de 0 até 1, de x ao cubo menos x dx, tá? Bom, só que aí eu sei que esta área aqui, que eu vou chamar de A2, tá? Ela é negativa, portanto eu venho e compenso com o sinal menos aqui, tá? Então o que eu vou ter? Essa integral a gente já fez. Essa integral ela vai ser exatamente o que a gente já fez no item A, que ela vai ser 1/4, tá? Esta integral aqui, tá? Ela vai ser o quê? Bom, integral de 0 até 1, então 1/4 menos, vou abrir parênteses aqui, integral de 0 até 1, então já sei que isso aqui é x à quarta, então aqui eu vou ter x à quarta sobre 4, menos x ao quadrado sobre 2, onde isso é calculado de 0 até 1, tá? Então vou ter 1/4 menos, abre parênteses, né? 1/4 menos meio, menos 0, tá? Portanto, isso aqui vai dar 1/4 menos 1/4, tá? E isso aqui vai me dar igual a meio. Portanto, a área pedida vai ser destes dois aqui, vai ser exatamente uma área de meio. Então, portanto, a área vai ser meio unidade de área.